Olá, então vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Continuar aqui com as operações aí dos polinômios. Na aula passada falamos aí da adição e subtração, como adicionamos e subtraímos os polinômios. Então vamos dar sequência aqui com essas operações. Então hoje vamos falar aqui, nessa aula aqui, vamos falar da multiplicação de polinômios. Como é que a gente realiza aí essas multiplicações, né? Quais são as regrinhas aí que a gente aplica para a gente multiplicar da forma correta, né? Então, antes de eu multiplicar essa operação aqui, lembrando que aqui é a multiplicação de monômio por polinômio, né? Ou seja, então aqui eu tenho um monômio, que é esse valor que está fora do parênteses, que multiplica por esse polinômio, né? Então, o valor que está atrás de uma expressão entre parênteses, isso significa multiplicação. Mesmo quando não aparece sinalzinho de vez, a gente sabe isso, segundo a regra em matemática, a gente sabe que são as regras. Quando a gente tem um valor atrás de uma expressão entre parênteses, seja uma letra apenas, seja um número, ou um número uma letra, ou seja até mesmo um simples sinal. Esse sinal de base mesmo, a gente faz essa distributiva, ou seja, essa multiplicação, esse valor que está atrás, seja número, letra ou sinal, está multiplicando por todos esses valores que são dentro aqui dos parênteses, né? Então, se eu tenho aqui 2x, dentro do parênteses eu tenho 7x ao quadrado menos 4x mais 5, então significa que esse 2x multiplica todos esses valores aqui, na sequência, ou seja, 2 vezes 2x vezes 7x ao quadrado, depois ele vezes menos 4x, depois vezes 5, ok? Então, como essa multiplicação aqui envolve números e letras, né? Letras e números. Antes de iniciar aqui, eu vou passar essas regrinhas aqui, ó. As formas que a gente, já que vem números e letras, né? Possa ser que venha números nos dois fatores, que são as duas multiplicações, ou letra nos dois, pode ser que venha número em apenas um, pode ser que venha a letra em apenas um. Então, só dar uma revisada aqui nas regrinhas, como é que a gente faz, né? Para entender melhor quando eu explicar aqui o exemplo, né? Ok. Eu coloquei uns exemplos aqui só para a gente dar uma revisada nessas expressões aí, nessas operações aí que vem com letras e números. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui 2x vezes 2x. Nesse exemplo aqui aparece número nos dois fatores, lembrando que aqui multiplicação, aqui é o primeiro fator e aqui é o segundo. Então nesse exemplo aparece número nesse fator e nesse, é o valor 2 aqui e lá. E aparece letra nos dois fatores também, o x aqui e o x lá. Ou seja, nesse primeiro exemplo, aparecem números e letras nos dois fatores. Isso pode acontecer que aparece letra e número nos dois. Possa ser que ela venha com letra nos dois, que é no caso esse exemplo aqui, segundo exemplo, letra aqui no primeiro e no segundo, e número apenas em um dos fatores. No exemplo aqui, ele veio no primeiro, possa ser que venha no segundo também, só o número lá e aqui não venha número. Possa ser que venha também. E são as formas que a gente tem, na verdade. Pode aparecer com número nos dois também, e letra apenas em um, ou apenas letras nos dois fatores. Como é que a gente faz isso? A regra é a seguinte: a gente multiplica separadamente número por número e letra por letra. A regra é essa. Então, primeiro a gente pode seguir na ordem. Os números aqui, por exemplo, 2 vezes 2, a gente sabe que dá 4. Letra por letra é x vezes x. A regra é a seguinte: toda vez que a letra aparece nos dois, multiplica um por outro, ele é transformado em uma potência, ou seja, repete ele e eleva ao quadrado, ou seja, x vezes x é igual a x ao quadrado. Sempre acontece isso, porque não é o valor numérico, não tem como a gente saber o valor, porque não sabemos o valor do x, então ele fica dessa forma, vira uma potência de expoente 2, quando é apenas o x aqui, sem expoente também sim. Ou seja, quando aparece nos dois lugares, ele eleva ao quadrado. Se apareceu nos dois lugares, eu multipliquei. A letra também, as letras eleva ao quadrado. E quando aparece apenas um dos lugares, por exemplo, o número apareceu apenas aqui. E aqui não. Quando aparece no primeiro ou no segundo, é apenas um dos valores, dos fatores, eu vou repetir ele. Então, se não apareceu lá, apareceu apenas aqui, eu só repito ele. Letra apareceu nos dois, como eu falei. Se aparece nos dois, eleva ao quadrado. Ok.
número e letra aparecendo no 2, aqui, e aqui apenas números e aqui letra no 2. Agora aqui, nesse exemplo, o número aparece no 2, a gente já viu em cima. Quando aparece no 2, multiplica. Um pelo outro, 2 vezes 2, aqui dá 4. E quando letra aparece em apenas um dos fatores, a mesma regra dos valores, dos números. Quando o número aparece em apenas um dos fatores, repete. Quando a letra aparece também, a letra, no caso só apareceu o primeiro, eu vou repetir ela. Então daria 4x. Nesse caso aqui, ó, o x vezes x. A mesma coisa. Se o número não apareceu, quando aparece nos dois lados, nos dois fatores, a gente multiplica um pelo outro. Quando aparece em um, a gente repete. Quando não aparece nenhum, não coloca nenhum número que não apareceu. Então as letras nos dois lugares repete. X vezes x e ela com expoente 2 ao quadrado. Ou seja, essa regrinha é sempre esse jeito. O número dos dois multiplica um pelo outro. Se o número ou a letra aparecer apenas um dos fatores, repete. E se a letra aparecer nos dois lugares, ela é elevada ao quadrado. Se no caso aqui for desse jeito que não tem expoente em cima, que é equivalente a 1. Então a regra é essa. Então, sabendo da regra, vamos agora resolver essa multiplicação aqui. Um monômio por polinômio. Então aqui eu posso arrumar a operação. Lembrando que isso aqui também a gente segue a regra dos sinais. Mas vou explicar. Então 2x vezes. Ó, vou multiplicar esse valor de fora vezes esse primeiro fator, esse primeiro valor. Depois pego o resultado. Multiplico isso aqui, eu coloco o resultado, depois multiplico pelo segundo, coloco o resultado dessa multiplicação, depois pelo terceiro. Eu coloquei aqui em forma a operação armada aqui para ficar mais fácil. Vamos lá? Então, por exemplo, 2 vezes 5, 2x vezes 5, 2x vezes 5, aquilo que eu falei, fica 2x vezes 5. 2x vezes 5, a regra que eu falei, o valor numérico aparece em dois lugares, multiplica. 2 vezes 5 dá 10. Né? O x aparece em apenas um dos lugares, quando aparece apenas um dos fatores, eu vou fazer o que? Repetir. Então deu 10x, ó, 10x. Então lembrando que esse aqui está positivo porque o 2 e o 5 são positivos. Agora o segundo valor, 2x vezes menos 4x. 2x vezes menos 4x. Então, se a multiplicação entra jogo de sinais, esse está positivo, não parece sinal positivo, e esse aqui está menos, negativo. Na multiplicação sinais diferentes fica negativo, então o resultado vai ser negativo. E quanto é que fica aqui? Então aparece número nos dois lugares, letra nos dois lugares. Número nos dois lugares multiplicam pelo outro, 2 vezes 4 dá 8, vou colocar o resultado embaixo aqui. 8, x aparece nos dois lugares, letra nos dois lugares, elevada ao quadrado. A gente viu essa regra, x ao quadrado. Então dá negativo, dá negativo por os sinais, fica menos 8x ao quadrado. Essa aqui. Na sequência agora o 2, multipliquei pelo 5, deu 10x. Multipliquei por menos 4x, deu menos 8x. Agora vezes 7x ao quadrado. Ok? Então vamos lá. 2x vezes 7x ao quadrado. Número nos dois lugares, letra nos dois lugares. Então multiplica número por número, 2 vezes 7, 14. Letra nos dois lugares, x vezes x ao quadrado. Então a gente sabe que quando é x vezes x, repete ele ao quadrado. Só que aqui esse tem o expoente 2. Então se já tem o expoente 2, então esse aqui, ó, então é x vezes x ao quadrado. É igual. Porque quando eu tenho 1, isso aqui vezes isso aqui, quando não aparece expoente, a gente sabe que o expoente equivalente a 1. Então se eu tenho 1 aqui mais 1 aqui, somando 1 mais 1 dá 2. Somos os expoentes. Por isso que ele fica ao quadrado. Ficaria ao quadrado. Mas nesse caso aqui eu tenho 1 aqui, esse expoente é 2. Então eu vou somar. Se eu somar 1 aqui mais 2 aqui, equivalente a 3.
Então x vezes x ao quadrado dá x ao cubo, ou seja, x ao expoente 3. Então o resultado aqui, 2 vezes 7 dá 14, x vezes x dá x elevado ao expoente 3. X vezes x soma 1 mais 2 dá 3. Quando vem desse jeito, não aparece expoente, soma 1 mais 1 dá 2, por isso fica 2. Quando vem não aparece aqui equivalente a 1, e aqui tem 2, soma 1 mais 2, 3. Assim, se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, um exemplo, esse aqui dá 3, dá 4, e fosse aqui, ó, x ao expoente 4 vezes x ao expoente 3. Então, ó, você vê que aqui aparece 3, 4, aqui 3. Então, ficaria, ó, ele, só no expoente. 4 mais 3 daria 7. Né? X elevado ao expoente 7. Então, a regra é essa. Então, seguindo, multiplicamos o monômio por todos os termos do polinômio. Foi o que a gente fez. O monômio, esse valor que está aqui, multiplicamos ele por todos os termos do polinômio. Então, lembrando que um termo só representa monômio, no caso aqui esse 2x, e mais de um termo, no caso aqui são 3, representa polinômio. Então, multiplicamos o monômio por todos os termos do polinômio. Ok?